Meus amores, na aula de hoje nós vamos fazer correção do dever de casa, né? Do referente aos conteúdos da unidade 3, né? Que falava sobre os movimentos nativistas e sobre a vinda da família real, né? Então, nós vamos fazer a correção, aqui a gente já vai fazer diretamente no livro, para que vocês possam visualizar o gabarito, né, das atividades que vocês já fizeram em casa, né, da disciplina de história. Então, peguem um reforço de vocês e nós vamos desenvolver a correção das páginas de número 128, 129 e 130, que foi tarefa de casa de história, tá? Primeiramente, na página de número 128, nós vamos desenvolver, inicia fazendo atividades de fixação, né, para que vocês revisem o conteúdo que nós trabalhamos a respeito dos movimentos nativistas, né? Então, a questão de número 1 estava assim, ó, responda as questões abaixo. Vamos lá junto comigo? Então, a tia vai lendo, eu vou respondendo e vocês vão conferindo o gabarito de vocês e fazendo a correção ou complementando as respostas, se for necessário, tá? Na letra A tá assim, que sentimento expressavam as revoltas chamadas de nativistas, né? Lembra? As revoltas nativistas, os movimentos nativistas, eles expressavam o quê? Lembra o que a gente falou? Elas expressavam o quê? Principalmente o quê? O descontentamento dos colonos com o governo português, o descontentamento da população, né, brasileira com o domínio português. Então, vamos registrar, ó. Elas expressavam o descontentamento dos colonos com o governo português, né? A população, ela estava insatisfeita com o governo português. Por essa razão, estouraram as revoltas chamadas de movimentos nativistas, tá? Na letra B, tá perguntando por que se deu início à revolta dos Beckmans, né? Qual foi a razão, né, para ter iniciado esse movimento nativista, que foi a revolta dos Beckmans. Lembra qual a razão? A revolta dos Beckmans, né, que teve como liderança os irmãos Beckmans, ela iniciou principalmente por causa da insatisfação dos colonos, o quê? Maranhenses, né? Por causa do quê? Pois tudo que eles produziam, né, por causa da... Eles produziam... E vendiam, né? E tudo que eles produziam na colônia era vendido o quê? Um preço abaixo do custo, um preço baixo para a Companhia de Comércios de Maranhão, né? E ela acabava o quê? Revendendo esses produtos a preços mais altos. Então, os colonos ficavam prejudicados, porque eles vendiam um preço baixo, ganhavam um valor inferior, e a Companhia do Maranhão acabava vendendo esses mesmos produtos a preços, o quê? Bem maiores e lucrando muito mais do que os colonos, tá? Então, essa foi a razão do início da revolta dos Beckmans. Então, vamos registrar, ó. Deu-se início. Peraí que a tia vai registrar. Vou apagar aqui pra gente registrar direitinho. Então, a tia apagou e vamos colocar. No caso aqui, nós vamos colocar de forma... Acredito que vocês colocaram de forma simplificada, né? Devido ao espaço do livro de vocês, né? Então, como nós dissemos, a revolta, ela deu início por causa dos colonos, por causa da insatisfação dos colonos maranhenses, pois tudo que se produzia na colônia era vendido a preços baixos à Companhia do Maranhão, né? E essa Companhia do Maranhão acabava o quê? Vendendo, né? Revendendo esses produtos, né? A preços bem mais altos, obtendo um lucro muito maior do que os colonos, ok?
Então, vamos prosseguir, né, na letra C, da questão de número 1, que fala assim: contra quem os colonos maranhenses se revoltaram e por quê? Eles se revoltaram principalmente contra quem, ó? Contra a Companhia de Comércio do Maranhão, né? Eles se revoltaram contra a Companhia de Comércio do Maranhão, né? Por causa dos preços altos, né? Por causa dos preços altos, né? Então, era contra a Companhia do Maranhão por causa dos preços altos que eles vendiam os produtos, né? Revendiam os produtos comercializados pelos colonos maranhenses. E também contra os jesuítas, por causa que os jesuítas, eles não eram a favor, o quê? Da utilização da mão de obra indígena nas lavouras. Então, eles se sentiam prejudicados, porque eles produziam os produtos, né, na colônia, vendiam para a colônia de comércio, Companhia de Comércio do Maranhão. A Companhia de Comércio do Maranhão acabava revendendo esses produtos a preços muito mais altos, né? E também os jesuítas o que impediam com que esses colonos utilizassem a mão de obra indígena nas lavouras, né? Então, eles ficaram revoltados por esses motivos, ok? Então, vamos prosseguir. Então, ó, o gabarito ficou da seguinte forma, tá? Se tiver necessidade, vai pausando o vídeo para que vocês possam visualizar melhor a correção. Vamos prosseguir? Nós vamos agora para a questão de número 2, né? Onde a questão pede para que vocês completem um texto abaixo, né? Então, tá assim, primeiramente, os ricos proprietários rurais lideravam a revolta de Beckman. Os ricos proprietários rurais. Como é que era o nome dos líderes rurais que lideraram a revolta de Beckman? Foi o quê? Os irmãos, ó. Tomás e Manuel Beckman, né, ó. Beckman, tem um C em Beckman, né? Pode apagar aqui para reescrever, ó. Beckman, tem um C, depois o K. E man, tá? Eles foram os líderes da revolta de Beckman, tá? Os sufocaram essa revolta e prenderam os principais líderes. Quem foi que sufocou essa revolta? Foram o quê? Os portugueses, né? A maioria dessas revoltas não terminaram de uma forma boa, né? Vou arrumar esse T aqui que ele ficou bem engraçadinho, ó. Que é um T, ó. Tomás e Manuel Beckman, né? Eles foram líderes da revolta de Beckman e essa revolta ela foi sufocada, ou seja, ela acabou com a intervenção dos portugueses, né? Que acabaram prendendo o quê? Seus principais líderes. Então, vamos recapitular como é que ficou o gabarito da página 128. Então, vamos lá. Primeiro, na letra A, né? Sentimento de revolta nos movimentos nativistas, elas expressavam que o descontentamento dos colonos com o governo português, né? A revolta de Beckman ela deu início principalmente por causa da insatisfação dos colonos maranhenses, pois tudo que se produzia na colônia era vendido a preços baixos à Companhia do Maranhão, né? Aí não deu para colocar toda a informação, que acabava revendendo os produtos a preço mais altos. Contra quem os maranhenses se revoltaram e por quê? Lembra? Eles se revoltaram contra a Companhia de Comércio do Maranhão por causa dos preços altos, né? E os jesuítas contra a exploração, que eram contra a exploração dos povos indígenas. Depois, completando a frase, ficou Tomás e Manuel Beckman e portugueses, né, que completou o texto abaixo. Então, nós concluímos a página de número 128 do reforço de vocês, né?
até a questão de número 2. Vamos fazer a última questão para que nós possamos passar para a página de número 129. Na número 3, tá assim, ó, quais movimentos aconteceram nos seguintes anos? Então, nós vamos escrever o nome dos movimentos que aconteceram nessas datas. De 1684 a 1685, aconteceu o quê? Qual revolta? Foi a revolta... Como é que lembra do nome da revolta? Então, ficou nessa data, revolta dos Beckmans. Já na data de 1708 até 1709, nós tivemos o quê? A Guerra dos Emboabas, né? Então, essas foram as duas revoltas que aconteceram nesses períodos, tá? Então, vamos prosseguir. Nós vamos fazer agora a página de número 129. Número 4. Vamos lá. Que solução você daria para a falta de mão de obra no Maranhão? Essa questão, ela foi uma questão pessoal para vocês, né? Já colocou aqui uma sugestão de resposta. Como não poderia ser utilizada a mão de obra, né? Os jesuítas eram contra a utilização da mão de obra indígena, né? Que também não era algo errado, né? Porque os indígenas, eles não recebiam salário em troca do trabalho, né? O correto é o quê? Quando alguém desenvolve alguma atividade, é o quê? É ser remunerado, né? Então, se eles remunerassem, né, corretamente, eles deveriam ter mãos de obras mais satisfeitas. Então, uma das formas para resolver a solução da mão de obra é contratar pessoas assalariadas, pagar pelo serviço que fosse executado, né? Então, isso aqui é uma sugestão, vocês podem colocar a resposta que vocês acharem mais conveniente, ok? Vamos prosseguir? Questão de número 5. A questão de número 5 tá assim, ó. Que solução os portugueses encontraram para evitar o contrabando de ouro, né? Para que não fosse roubado ouro. Os portugueses fizeram o quê? Você lembra qual a solução que eles acharam? Eles criaram o quê? As casas de fundição. Lembra o que acontecia nas casas de fundição? Nas casas de fundição, o ouro era pesado, era transformado em barras, e nessas barras eram o quê? Gravado o símbolo da corte, o símbolo do governo português, né? Aí não tinha como que as pessoas roubarem o ouro, né? E dessa forma, os portugueses não ficariam sem a quantidade que eles queriam de ouro, né? Então, foram criadas o quê? As casas de fundição, né? Fundação das casas de fundição, ok? Vamos prosseguir na próxima questão? A próxima questão, a questão de número 6, tá assim, ó. Pergunta quem eram os Inconfidentes em Minas Gerais? Quem eram as pessoas que participaram da Inconfidência Mineira? Lembra? A Inconfidência Mineira teve participação de várias pessoas, né? Entre essas pessoas, nós podemos citar, ó, que eram pessoas o quê? Cultas. O que quer dizer pessoas cultas? Pessoas que tinham conhecimentos, pessoas que tinham estudo. Então, eram pessoas cultas, idealistas, algumas muito ricas, não eram pessoas pobres, eram pessoas que tinham poder aquisitivo, né? E essas pessoas, elas queriam o quê? A independência do Brasil e a proclamação da República, né? Então, esses foram os participantes da Inconfidência Mineira, né? Não era qualquer pessoas, eram pessoas que tinham poder, né? E eles tinham um ideal por trás desse movimento, ok? Então, vamos agora prosseguir na questão de número 6, né? A questão, 6 não, 7, né? 6 nós acabamos de fazer, na questão de número 7 tá assim, ó. Pesquisa e escreva o que aconteceu após a Inconfidência com a produção de ouro em Minas Gerais e com os mineradores, né? Com o fim da Inconfidência, o que acontece, né? Nós podemos dizer o quê? A produção de ouro começou o quê? Ela diminuiu, né? Teve uma redução da exploração do ouro, né? Da quantidade de ouro que era extraído, né? E os mineradores não conseguiam o quê? Pagar os impostos que o governo português exigia, né?
Se não era extraída a mesma quantidade, né? O que acontece? A quantidade de recursos financeiros por parte dos mineradores seriam menor. Então, com isso, como que eles iriam pagar? Os impostos continuam o quê? Continuava sendo exigido por parte do governo, mesmo com a produção sendo reduzida, tá? Então, a produção reduziu, né, de ouro reduziu, e os mineradores, mesmo assim, tinham que pagar os impostos, só que eles não conseguiam pagar esses impostos exigidos, ok? Vamos agora começar a fazer a questão de número 8. A questão de número 8 tá assim, ó, procure no caça-palavra as palavras do quadro, né? Primeiramente, vamos lá? Nós temos o quê? A palavra ouro, né? Então, ó, você pode pegar o marca-texto ou um lápis de cor e ir marcando. Então, ouro. Depois, nós vamos procurar a palavra minerador, né? Depois, nós vamos procurar a palavra imposto. Vamos lá, vamos ver onde que tá a palavra imposto. A palavra imposto, ela tá bem aqui, ó. Na vertical, imposto. Depois, vamos a palavra fundição, que ela tá bem aqui, ó, na horizontal. Vamos procurar a palavra enforcado, né? Enforcado tá bem aqui embaixo. E por último, nós vamos procurar a palavra governador, que nós pulamos, né? Governador tá bem aqui, ó. Governador, ok? Agora, vamos prosseguir para a questão de número 9, né? Que é a última questão da página de número 129. Assinale a alternativa correta. Em que ano e em qual local aconteceu a Inconfidência Mineira? Vamos lá, as alternativas dizem assim, ó. Em 1789, na cidade de Salvador, Bahia. Se a Inconfidência Mineira foi na Bahia, gente, não, né? Já tá incorreto. Em 1789, na cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto, né? Hoje, atualmente, ela é nomeada como Ouro Preto, em Minas Gerais. Correto, né? Aí a outra alternativa fala que foi em 1789, na cidade de Recife, em Pernambuco. Não, nós estamos falando da Inconfidência Mineira, né? Na letra B, qual foi o principal líder do movimento e qual era o seu apelido? Quem foi responsável pela Inconfidência Mineira? Foi o quê? José Bonifácio, o Tiradentes. Esse era o nome dele, gente? Não, né? Joaquim Silvério dos Reis, o Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. A alternativa correta foi o quê? Joaquim José da Silva Xavier. Que ele foi o principal líder da Inconfidência, ele foi titulado, né, o seu apelido como Tiradentes, por ele ser um dentista. Ele exercia a profissão de dentista, mas ele também tinha outras profissões, ok? Então, concluímos o quê? A página de número 129, vamos recapitular aqui como ficou. Essa número 4 era uma resposta pessoal, essa aqui foi uma sugestão de resposta. Na questão de número 5, ficou fundição das casas, fundação, né, da casa de fundição, criação das casas de fundição. Na número 6, participantes em confidência eram pessoas cultas, idealistas e algumas muito ricas, né, que queriam a independência do Brasil e a proclamação da República. Na número 7, né, com o fim da Inconfidência Mineira, a produção do ouro diminuiu, né, começou a diminuir, e os mineradores, eles não conseguiam mais pagar os impostos que o governo exigia, né. Na número 8, as palavras que nós encontramos aqui do quadro, né? Ouro, minerador, fundição, governador, enforcado, imposto. Era só para marcar, né? Na número 9, na letra A, ficou a segunda alternativa, né? Que é em 1889, na cidade de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, Minas Gerais, o local que aconteceu a Inconfidência Mineira. E na letra B, quem foi o líder do movimento da Inconfidência Mineira foi Joaquim José da Silva Xavier, que era apelidado como Tiradentes. Agora, nós vamos prosseguir fazendo a última página proposta, né? Que foi a página de número quê? 130. Vamos lá para a página de número 130, né?
Na página de número 130, a atividade ela está relacionada ao quê? À vinda da família real, né? Então, nós vamos fazer as questões de número 1 até a questão de número 4. Então, vamos lá fazer essas atividades. Na questão de número 1, vamos lá responder, completando as frases abaixo corretamente. Completar a letra A, né? O imperador queria conquistar toda a, falando referente ao cenário que incentivou, né? Que causou a vinda da família real para o Brasil. Quem era o imperador que queria conquistar todo o quê? O imperador da França, né? O imperador da França queria conquistar toda a Europa, né? Quem era esse imperador? Napoleão, né? Ele queria conquistar a Europa, né? E ele acabou fazendo o quê? Coagindo, né, as pessoas a participarem no bloqueio continental, que impediam que os países europeus fizessem comércio com a Inglaterra, que era uma maneira de enfraquecer financeiramente, né, economicamente, a Inglaterra, né? Mas, lembra o que aconteceu? Portugal não aderiu ao bloqueio continental, né? E ele foi o que? Acabou que Napoleão ameaçou invadir o território português, né? Então, antes que isso acontecesse, com o apoio da Inglaterra, que escoltou a corte portuguesa para o Brasil, né? A corte fugiu, né? Antes que Napoleão invadisse, ok? Várias lutas foram vencidas por quem? Napoleão, né? O Napoleão Bonaparte, porém, ele não conseguiu vencer o quê? A Inglaterra, né? Ele não conseguiu vencer a Inglaterra, né? Então, o que aconteceu? Permaneceram em guerra. Quais são os países que permaneceram em guerra? Os franceses e os ingleses, né? Então, França e Inglaterra permaneceram em guerra, né? Não queria tomar partido da guerra. Quem é que não queria tomar partido da guerra? Foi quem? Portugal. Portugal, ele não queria tomar partido da guerra, nem ficando a favor nem da França, nem a favor dos ingleses, pois devia favores aos dois países, né? Ele contou com o apoio da Inglaterra para fugir, mas ele devia favor às duas nações. Então, por isso que ele não poderia aderir ao bloqueio continental, mas também não poderia ficar contra Napoleão, né? Para fugir dessa situação difícil, a família real, né? A família real veio para o Brasil com todos os funcionários do reino. Então, vamos ver como é que ficou a sequência. Vamos ler as frases. O imperador da França queria conquistar a Europa. Várias lutas foram vencidas por Napoleão, porém ele não conseguiu vencer a Inglaterra. Então, franceses e ingleses permaneceram em guerra. Portugal não queria tomar partido, pois devia favores aos dois países. Para fugir dessa situação difícil, a família real veio para o Brasil com todos os funcionários do reino, né? Então, dessa forma ficou a questão de número 1. Vamos prosseguir? Na questão de número 2, nós temos assim, ó, responda as perguntas a seguir. Na fuga ao Brasil, quem formava a corte portuguesa além da família real, né? Além da família real, quem eram as pessoas que participavam? Tinham o quê? Os funcionários, né? Os funcionários da corte. Que mais? Deixa eu colocar aqui corte com letra maiúscula. Funcionários da corte. Tinham o quê? Militares que participavam também.
e religiosos, né? Religiosos também participavam, vieram aqui e aproximadamente aproximadamente 15.000 pessoas vieram junto com a corte, né? Então, funcionários da corte, militares, religiosos, né? Aproximadamente total de 15.000 pessoas, né? Vamos prosseguir na letra B agora. Na letra B estava assim, ó, quem governou Portugal nessa época? Quem era o governador de Portugal? Era quem? Dom João. Dom João, ele era o quê? Príncipe regente, né? Estava no governo no lugar da sua mãe. Por que o Brasil, ó, letra C, por que o Brasil tornou sede do governo português? Por quê? Por que a sede, o Brasil se tornou a sede do governo de Portugal aqui no continente americano? O que aconteceu com a sua fuga? Por causa que os franceses, né, acabou invadindo o quê? Portugal, né? Então, ó, porque os franceses invadiram, né? Então, ó, haviam invadido Portugal, né? Como Napoleão não obedeceu o bloqueio continental, os franceses o quê? Acabaram invadindo o território português, né? Vamos prosseguir? Na questão de número 3, está assim, ó. Pesquise e descreva a medida ordenada por Dom João para acomodar a corte portuguesa. Tinha localidades total, né? Tinha casas, tinha moradias, tinha um recurso suficiente para receber esse total de pessoas que chegaram aqui no território brasileiro? Não. Então, Dom João, ele acabou o quê, gente? Ele mandou despejar as pessoas que moravam, né, nas melhores residências para acomodar o quê? A corte, né? E ele marcou todas as residências que tinham melhores condições para receber essa corte, né? Que não era nada certo, né, gente? Imagine só, você tá lá na sua residência, aí chega o presidente e fala que você tem que se retirar para acomodar o governo, né? As pessoas que fazem parte do governo dele, os ministros, a família dele toda, já pensou nisso, né? Então, foi isso que aconteceu com a chegada da família real ao Brasil, né? As pessoas que tinham as melhores residências tiveram que desocupar suas casas para ceder lugar para a corte portuguesa, né? E finalizando a questão de número 4, nós vamos colocar verdadeiro para as frases verdadeiras e F para as falsas, né? Vamos lá, ó. O imperador da Inglaterra, na época do bloqueio continental, era Napoleão. Tá correto ou não tá? O imperador da Inglaterra, na época do bloqueio continental, era Napoleão Bonaparte. E aí, amores, era o imperador da Inglaterra que era Napoleão? Não, que tá incorreto. Não era o imperador da Inglaterra, era o imperador da França, né? Ficou incorreto. Então, isso aqui tá o quê? Falso. Segunda frase, tá assim, ó. O imperador da França, Napoleão Bonaparte, foi quem que ordenou o fechamento dos portos, que recebeu o nome de bloqueio continental. Tá certinho? Tá certo, né? Ele queria o fim do comércio, né, dos países europeus com a Inglaterra, né? Os países europeus deveriam fechar seus portos para a Inglaterra,
para que ela ficasse o quê? Fraca economicamente, né? Se ela não teria como comprar nem vender os seus produtos, né? Napoleão Bonaparte era muito amigo do imperador da Espanha. Isso é verdade, gente? Não, isso é falso, né? Na outra, a frase está assim: o imperador da França mandou invadir todos os países conhecidos. Foi todos os países conhecidos que ele mandou invadir? Não, né? Ele mandou invadir os países que não obedecessem ao bloqueio continental, né? Um dos países que foram invadidos foram o quê? Portugal. E a última frase fala assim, ó: quem governava Portugal na época do bloqueio continental? Era o príncipe regente Dom João. Tá correto? Tá correto. Que ele governava no lugar de quem? Da sua mãe, que estava doente nesse período, né? Ok? Então, nós finalizamos a página de número o quê? 130. Recapitulando, né, amores, o nosso gabarito ficou na número 1, França e Europa, na letra A. Na letra B, ficou Napoleão, Inglaterra, franceses e ingleses. Na letra C, ficou Portugal e países. Na letra D, ficou família real. Na questão de número 2, né, as pessoas que fugiram de Portugal além da família real foram o quê? Funcionários da corte, militares e religiosos, aproximadamente de 15 mil pessoas, né? Na questão de número 3, quem governou Portugal, 3 não, 2, né, letra B, quem governou Portugal nessa época foi Dom João. E por que que o Brasil se tornou sede do governo português? Porque os portugueses haviam invadido Portugal, ou porque os franceses haviam invadido Portugal, né? Na questão de número 3, a medida tomada por Dom João para acomodar a corte foi o quê? Despejar as pessoas que moravam nas melhores residências, né? Na questão de número 4, o gabarito ficou falso, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, né? Nós fizemos nessas atividades relacionadas aos movimentos nativistas e à vinda da família real, né? Esse conteúdo vai ser um dos conteúdos que vão ser cobrados na prova de história de vocês. Então, já estudem, meus amores, né? As atividades no livro didático de vocês e as atividades no reforço, tá? Prioritariamente, esses conteúdos que tem nos livros didáticos de vocês, que serão a base da avaliação de vocês, tá? Na próxima aula de história, né, nós vamos dar continuidade, né, à sequência dos conteúdos abordados, né, no reforço de vocês, onde nós vamos fazer atividades referente à independência do Brasil, né? Então, já quero que vocês façam a releitura dos textos sobre a independência do Brasil, sobre o primeiro reinado, aquilo que nós trabalhamos referente ao primeiro reinado, sobre o período regencial, as revoltas regenciais, sobre o segundo reinado, né? Eu quero que vocês também façam a releitura desses textos, né, da unidade 3, e na próxima aula nós vamos desenvolver juntos essas atividades, ok? Então, bom descanso para vocês, né? Se houver necessidade, lembre-se que vocês podem assistir a videoaula quantas vezes for necessário. Vocês podem retornar aos vídeos anteriores também para pegar as explicações, né, a resolução das atividades, para que vocês possam estudar para as avaliações de vocês, ok? Conteúdo de prova já foi enviado, né, no grupo do WhatsApp, na plataforma também, acho que já esteja o conteúdo de prova de vocês, tá? Estudem com calma, com atenção, né, para que vocês possam fazer uma boa avaliação. Então, beijo, meus amores, um cheiro, amo todos vocês e até a nossa próxima aula.